E o nosso Saúde e Informação com matérias assim imperdíveis para a sua melhor qualidade de vida. Confira. Dr. Paulo Cavalli já está aqui, ortopedista, especialista na coluna vertebral. Eu recebi uma pergunta assim, doutor. Não quero usar aqueles coletes horríveis. Não gosto, fica feio. Mas é importante, não é, doutor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Então, seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esses preconceitos que as pessoas têm. Isso. Então, porque é importante a gente falar sobre essa conduta, porque realmente essa é a primeira resposta, a primeira atitude da criança ou dos próprios familiares, do pai e da mãe, de rejeição, falar assim, nossa, mas eu realmente preciso usar o colete? Primeiro porque há todo um contexto estético que os pacientes ou os familiares acham que isso é um comprometimento da estética e tudo mais. Outro é com relação à preocupação que existe, com relação ao próprio bullying que existe na escola ou no ambiente de lazer, ou qualquer situação que a pessoa esteja usando o colete, existe essa preocupação no nosso convívio e na nossa sociedade. Não vão ser bem aceitos, isso. Vão falar de mim. Exato. Então é importante a gente colocar alguns pontos que eu acho que são muito importantes. Perfeito. Primeiro, que o uso do colete, a gente sabe que ele é bem eficiente naqueles casos em que existe uma deformidade, um desvio de leve para moderado. Então, ou seja, tem como realizar o tratamento através do colete. Óbvio que não são todas as pacientes que respondem, mas a grande maioria acaba tendo uma boa resposta ao uso desse colete. E ele é utilizado no período de crescimento. Então, ele só pode ser usado no período de crescimento, ele não pode ser utilizado na fase adulta, porque a resposta da coluna tem que ser de uma coluna em crescimento. Então, quando uma criança ou um adolescente fala que não vai usar o colete ou que não quer, ele simplesmente está perdendo a oportunidade, porque depois ele não vai ter uma outra chance. É aquele período e acabou. E acabou, porque depois não vai poder ser utilizado. Uma outra coisa que é importante é que eu gosto de explicar para o paciente o porquê que ele está usando. Qual que vai ser, como que aquilo vai agir no organismo dele. Se a gente explicar para o paciente o resultado que vai ter, como que aquilo vai funcionar, qual o tempo de duração que ele vai ter, se ele não usar as consequências, para que ele possa depois tomar aí uma decisão e a consciência de que realmente é importante que ele utilize. E uma outra coisa que eu falo para os meus pacientes é que esse é um problema simplesmente cultural. Por quê? Porque se a gente observar a conduta das crianças e dos adolescentes, por exemplo, da Europa, é completamente diferente dos pacientes brasileiros e dos pacientes americanos, que os brasileiros e os americanos têm mais ou menos a mesma preocupação, a mesma conduta com relação à estética. Se a gente for observar um paciente lá da Europa, como eu citei, da Alemanha, da França, lá da Inglaterra, eles usam o colete numa boa, não tem problema nenhum. Eles pintam o colete, eles usam, eles expõem, não ficam escondendo com roupa, aquilo fica para fora, ninguém brinca, ninguém coloca apelido, nada disso. Quer dizer, é uma coisa absolutamente normal. Já os brasileiros e os americanos têm todo esse aspecto da rejeição estética, essa vaidade de querer esconder, né? Mas quando a gente explica o motivo, explica que aquilo é o período que ele tem que usar, e a gente explica que tudo depende, a resposta que aquele colete vai gerar no amigo, na escola e no ambiente, vai depender muito de como ele recebe aquele colete e de como que é a conduta dele. Se ele entender que aquilo é importante para ele e ele não tiver nem aí porque os outros vão falar, as pessoas vão olhar para ele como uma coisa natural. Claro, e não vão mais colocar apelido, não vão... Como se fosse um aparelho dentário. Exatamente, você falou exatamente. Os adolescentes adoram usar o aparelho. Colocam um aparelho colorido e tudo mais. Tem tudo, tem time, futebol. É para corrigir os dentes que estão em posições anormais, acho que um desvio. E tem que ser naquele período, naquele período, depois já... Exato.
Exato. É a mesma, o colete é a mesma coisa que o aparelho dentro, só muda o tamanho e o lugar. Mas tem que ser ajustado, tem que ser modelado, ou seja, é a mesma coisa. Então não tem por que ter uma conduta diferente Lógico, e de rejeição. Então por isso de a gente tentar abolir esse preconceito com relação ao colete, principalmente com relação à parte estética, porque ele é cientificamente comprovado que ele tem uma ação, não em todas as deformidades, mas num grupo específico de deformidades. Mas, doutor, se eu passo com o senhor já me convenceu. Agora, eu também quero usar o colete, que não acho que não vai ter problema nenhum. Pelo contrário, o senhor me convenceu, hein? Então, olha, você que está com ficou alguma dúvida sobre os coletes, sobre todos esses tratamentos, você pode mandar as suas dúvidas assim, que ao longo da semana, ao longo do mês, o doutor vai estar respondendo a vocês, tá? O doutor Paulo Cavalli, ele é ortopedista e especialista na nossa coluna vertebral. Eu falo na nossa, que nós estamos aí no Brasil inteiro, né, doutor? E eu agradeço desde já a sua colaboração, que está sendo muito sucesso, é um sucesso, porque todo mundo tem problema na coluna, né? Uma grande maioria aí tem esse problema. Muito obrigada, viu, doutor? Nada. Espero você mais vezes, o senhor mais vezes, tá? Tá bom. Sala de informação, volta já já.